Que a paz e uma profunda bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos escuta hoje. Amém. É muito bom começar assim. Pois é. E para quem gosta de ir direto ao ponto e, sabe, mergulhar nas entrelinhas da história, o nosso encontro de hoje promete ser fascinante. Com certeza, o material de hoje é riquíssimo. É sim. O foco deste mergulho profundo é uma obra da antiguidade que, à primeira vista, pode parecer apenas um texto religioso distante, mas a verdade é que esconde uma análise psicológica brilhante de uma sociedade em crise. Uma crise bem severa, diga-se de passagem. Exato. Estamos falando do livro de Malaquias. E para guiar essa nossa exploração hoje, a gente vai usar as notas da Bíblia de Estudo NAA e, principalmente, o comentário bíblico super detalhado do estudioso Craig A. Blazing. O trabalho do Blazing é fenomenal para entender o pano de fundo disso tudo. Nossa, muito. E a missão aqui não é fazer uma leitura devocional, daquelas tradicionais. A ideia é desvendar a mente de uma comunidade que estava profundamente cínica e desiludida. Interessante porque a gente vai analisar como o autor desse texto usou um estilo de debate, quase uma sátira, né? Para confrontar o que a gente pode chamar de uma ortodoxia morta. Ortodoxia morta, guardem esse termo. E para entender toda essa frustração acumulada, a gente precisa primeiro pisar no mesmo chão que aquelas pessoas pisavam. O contexto histórico aqui é absolutamente vital. Eu diria que é a chave de tudo. Sem dúvida. O contexto é o que dá peso a cada palavra do texto. Então, para situar quem acompanha a nossa análise, vamos viajar para o século V a.C. Mais ou menos quando, exatamente? Mais especificamente o consenso entre os estudiosos, incluindo as notas do Blazing, aponta para o período ali entre os anos 450 e 430 a.C. Tá, então estamos em pleno domínio do Império Persa, certo? Exatamente. É a era do grande Império Persa. O cenário é a nação de Judá. Mas isso é muito importante. É preciso apagar da mente aquela imagem de um reino vasto. Aquela coisa rica e imponente da época do rei Davi ou de Salomão. Isso, esqueçam isso. O que sobrou de Judá nesse momento histórico é um território minúsculo. Estamos falando de uma pequena província que media aproximadamente 32 por 48 quilômetros. Caramba, é muito pequeno. É um pedaço de terra muito restrito mesmo, habitado por uma população estimada em cerca de 150 mil pessoas. E essas pessoas são os descendentes daqueles que retornaram do exílio na Babilônia, né? Aquele trauma todo. Isso mesmo. Eles conseguiram reconstruir o templo e os muros de Jerusalém, mas a sensação geral que pairava no ar era de uma insignificância quase esmagadora, sabe? Frente à máquina imperial persa. Os persas ditavam as regras do mundo conhecido. E o que torna essa sensação de insignificância tão amarga, eu acho, é o contraste brutal com as expectativas que eles tinham. As expectativas eram altíssimas. Pois é. Apenas um século antes, lá por volta de 538 a.C., o rei persa Ciro tinha emitido aquele decreto histórico permitindo que os exilados voltassem para casa. O famoso decreto de Ciro. Exato. E naquele momento de retorno, profetas como Ageu e Zacarias pintaram um quadro incrivelmente otimista. As promessas eram de que a reconstrução do templo traria uma nova era de ouro. Eles esperavam uma prosperidade econômica sem precedentes. Isso, expansão territorial, paz duradoura e o mais vital de tudo, o retorno visível da presença majestosa de Deus para o meio do povo. Era para ser, sabe, o grande clímax da história deles. Era o que mantinha a esperança viva, né? Mas aí o tempo passou e a realidade que se instalou foi completamente oposta a essas promessas grandiosas. Completamente. Para a geração de Malaquias, aquelas antigas promessas de glória deviam soar como uma piada de mau gosto. Uma ironia trágica. A dura realidade diária deles era marcada por privação econômica severa e secas que pareciam não ter fim. O comentário de estudo destaca que as colheitas, que eram a base da sobrevivência de toda a província, eram frequentemente devastadas. Pelas pragas de gafanhotos, né? Exato, pragas implacáveis de gafanhotos. E do ponto de vista político, eles sentiam na pele a subjugação contínua. Eles não tinham mais um rei próprio, não. Não havia um rei da linhagem de Davi no trono.
Em vez disso, eles respondiam a um governador nomeado pelo Império Persa. O texto original até usa o termo técnico Perrá para se referir a esse governador. Perrá? Isso. É o mesmo título administrativo encontrado em outros registros históricos da época, como nos livros de Esdras e Neemias. Mas sabe, a ferida mais profunda de todas não era política nem econômica. Era espiritual. Era uma ferida existencial e espiritual. O templo tinha sido reconstruído com muito suor, mas era física e espiritualmente muito inferior ao esplendor do templo original de Salomão. E o golpe de misericórdia nessa decepção estava bem no centro do edifício. O Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Esse era o local mais sagrado. Era o ponto de intersecção literal entre o céu e a terra na teologia deles. E agora, ele estava vazio. Completamente vazio. Não havia a Arca da Aliança, não havia aquela manifestação visível e avassaladora da glória divina, a chamada nuvem da presença. Para todos os efeitos práticos, a sala estava vazia. Nossa, isso ajuda a explicar tanta coisa do texto. Sabe, é como se a comunidade inteira tivesse sido convidada para o maior espetáculo da Terra. Eles constroem o palco com um enorme sacrifício financeiro e físico, e na hora em que as cortinas finalmente se abrem, não tem ninguém lá. Ninguém aparece para se apresentar. O silêncio cósmico devia ser ensurdecedor. O fato de não haver mais o fogo descendo do céu, ou aqueles milagres visíveis do passado, isso forçou essa sociedade a um novo paradigma. Um paradigma de fé cega, basicamente. Exato. Eles precisavam viver puramente pela fé, baseados em textos e promessas, mas sem aquela validação visual constante que os antepassados supostamente tiveram. E é muito fácil ver como esse vácuo gerou um terreno fértil para o cinismo. O cinismo se enraizou profundamente na cultura deles. O que nos leva à figura que decide confrontar todo esse pessimismo. O nome Malaquias tem um significado muito específico no hebraico antigo, né? Traduzido literalmente como meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. É um nome muito pontual. E o material de estudo menciona que existe um debate acadêmico longo sobre a identidade real desse autor. Sim, é um ponto de discussão bem fascinante entre os historiadores. O debate gira em torno de se Malaquias era de fato o nome de batismo do profeta ou se funcionava mais como um título anônimo. Tipo um pseudônimo. Um pseudônimo usado para proteger a identidade de quem estava fazendo críticas tão duras à elite sacerdotal e política da época. Algumas tradições muito antigas até tentaram associar a autoria do livro à figura do escriba Esdras. Para tentar unificar os grandes nomes daquele período, imagino. Exatamente. No entanto, o Blazing e a grande maioria dos estudiosos contemporâneos rejeitam essa teoria. Eles apontam que não há suporte textual ou estilístico sustentável para afirmar que Esdras escreveu o texto. Faz sentido. Mas, independentemente de ser um nome próprio ou um título literário, o uso da palavra mensageiro carrega um peso teológico intencional e vai muito além da simples identificação do autor. E essa intencionalidade fica muito, muito clara quando chegamos no primeiro versículo do capítulo 3. É uma construção literária que amarra o propósito do livro de uma forma muito sagaz. É um jogo de palavras genial. O texto diz: na voz da divindade, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então a gente tem um livro chamado Meu Mensageiro, cujo clímax profético é anunciar a chegada de um futuro meu mensageiro. É uma camada sobre a outra. E olhando para a linha do tempo da literatura bíblica, essa é a exata profecia que os escritores do Novo Testamento, vários séculos depois, vão resgatar. Eles vão aplicar diretamente a figura de João Batista, descrevendo ele como a voz que prepara o caminho. Isso indica que toda a obra foi estruturada não apenas para resolver os problemas imediatos daquela pequena província, mas para pavimentar o caminho para eventos futuros muito maiores. E a forma como esse autor decide se comunicar com as pessoas é o que mais destoa do padrão profético clássico, né? Destoa completamente. Quando a gente pensa nos profetas clássicos, tipo Isaías ou Ezequiel, a gente imagina oráculos poéticos altamente elaborados, visões místicas complexas, discursos inflamados em praça pública. O pacote profético completo. O livro de Malaquias abandona tudo isso.
Ele é escrito inteiramente em prosa. E o formato escolhido é o que os acadêmicos classificam como disputa, ou uma retórica de perguntas e respostas. É quase um interrogatório. É um estilo incisivo, argumentativo. Lembra muito a transcrição de um inquérito num tribunal, ou até mesmo o roteiro de uma sátira social bem afiada. O autor entendeu que proclamações majestosas simplesmente não funcionariam com um público apático e deprimido. Eles já estavam cansados de promessas. Ele precisava de uma abordagem dialética que chamasse as pessoas para o ringue de debate. Lendo as notas, fica evidente que esse padrão de debate segue uma coreografia muito estrita ao longo de todo o texto. É um ciclo de 3 passos que se repete e que expõe muito bem a psicologia defensiva daquela sociedade. É um padrão fascinante de observar. Funciona basicamente assim: num primeiro passo, o autor, falando em nome de Deus, lança uma acusação frontal contra uma atitude ou prática da comunidade. No segundo passo, em vez de um silêncio reverente ou do pessoal pedir desculpas, o texto retrata o povo de Judá retrucando com uma objeção sarcástica. Eles não aceitam a culpa. De jeito nenhum. Eles respondem com perguntas do tipo: mas em que te ofendemos? Ou onde foi que nós te desprezamos? É a resposta clássica de quem está na defensiva. É uma negação arrogante que tenta invalidar a acusação inicial. E aí vem o bote. Então vem o terceiro passo, onde a réplica definitiva é apresentada. A prova irrefutável é colocada na mesa, destruindo o argumento cínico do povo. É uma técnica que não ataca apenas o erro prático, mas arranca a máscara do cinismo interno que justifica essas ações. Essa coreografia de 3 passos é brilhante porque força a audiência a encarar suas próprias racionalizações. O cinismo tem essa característica de cegar as pessoas para suas próprias falhas, né? Fazendo com que elas se sintam sempre como vítimas das circunstâncias. A culpa é sempre do outro. Sempre. Ao antecipar as respostas defensivas do povo e colocá-las no texto, o autor desarma qualquer desculpa antes mesmo que ela possa ser articulada. Mas a sofisticação da obra não para no formato do debate. Tem mais camadas literárias aí. O Blazin revela no comentário dele que essas disputas não foram compiladas de forma aleatória. O livro inteiro possui um design arquitetônico extremamente cuidadoso. É conhecido nos estudos literários como estrutura concêntrica, ou estrutura quiásmica. É como observar as camadas de uma cebola ou o reflexo em uma série de espelhos perfeitamente alinhados. O livro apresenta 6 disputas no total. 6 grandes debates. Isso. E elas não seguem uma linha reta do ponto 1 ao ponto 6. Elas formam um padrão de correspondência. A primeira disputa se conecta com a sexta, a segunda se conecta com a quinta e a terceira se conecta com a quarta. Formando um grande X conceitual. Exato. O famoso padrão A, B, C, C', B' e A'. Tudo aponta para o centro. Se a gente pegar o primeiro par dessa estrutura, que seria a letra A no início e o A' no final, vemos que o tema é essencialmente o amor eletivo e a justiça divina. É o alicerce de tudo que vai ser discutido. Para entender esse alicerce, a gente precisa olhar para a primeira disputa. Nela, o texto começa com Deus reafirmando o fundamento histórico daquela nação, o seu amor eletivo por Israel. E ele usa um contraste geopolítico para provar isso. Usa a nação vizinha de Edom, formada pelos descendentes de Esaú. A essência do argumento é: apesar das dificuldades atuais de vocês, a prova da minha escolha está na forma como preservei a linhagem de vocês ao longo da história, diferentemente da desolação que recaiu sobre os edomitas. É uma tentativa de resgatar a identidade deles, né? Perfeito. O texto tenta resgatar a identidade deles. E se avançarmos até a última disputa do livro, o A', encontramos a conclusão perfeita para esse argumento inicial. Porque eles já não acreditavam mais na justiça divina. A sociedade estava tão imersa no cinismo que começou a espalhar a ideia de que a justiça simplesmente não existia. Eles olhavam ao redor e murmuravam que as pessoas arrogantes e más estavam prosperando, e que tentar viver uma vida de retidão moral e espiritual era uma perda de tempo total. Como se o mal compensasse. O mal parecia compensar. A resposta divina, que fecha o livro, garante que no evento escatológico conhecido como o Dia do Senhor, a justiça será restaurada de forma inegável.
Haverá uma linha divisória clara entre o justo e o perverso. Então o livro é meio que ensanduichado por essa garantia dupla. O amor incondicional no passado, na primeira disputa, e a justiça infalível no futuro, na sexta disputa. Exatamente. E essa moldura externa prepara o terreno para os problemas práticos e diários que são abordados na camada seguinte da estrutura. Ao mergulharmos no par central intermediário, formado pela segunda e quinta disputas, o B e o Belinha, o foco muda radicalmente da teologia abstrata para a economia real da província. Aí a coisa fica prática. Fica muito prática. A segunda disputa lança uma acusação devastadora contra a liderança do templo. Os sacerdotes estavam permitindo e até incentivando que os sacrifícios oferecidos no altar fossem animais cegos, mancos, doentes e defeituosos. Animais que eles não conseguiriam vender no mercado. Nem a pau. E a ironia que o autor usa aqui é cirúrgica. Ele basicamente desafia a liderança dizendo: peguem esse animal cego e tentem oferecê-lo como tributo ao Perrá, ao governador persa de vocês. Vejam se ele vai sorrir e conceder favores em troca desse lixo. É um choque de realidade. O argumento mostra a hipocrisia de um povo que tinha medo do poder político humano, mas tratava o divino com total desprezo, oferecendo literalmente as sobras daquilo que não tinha valor comercial. E o impacto desse comportamento ganha proporções ainda maiores quando analisamos o espelho literário disso, que é a quinta disputa. É porque se a segunda disputa foca nos sacerdotes aceitando animais defeituosos, a quinta foca no povo comum falhando em suas obrigações financeiras básicas. É a famosa passagem sobre os dízimos e as ofertas. Onde eles são acusados de roubo. O profeta acusa a população de estar roubando a Deus por reterem as contribuições que mantinham o funcionamento do templo e o suporte social aos necessitados. A grande virada de perspectiva aqui envolve aquela economia agrária que a gente mencionou antes. A questão da seca e dos gafanhotos. O povo estava sofrendo com secas severas e pragas nas lavouras. E a reação cínica deles era culpar a Deus por esse infortúnio, justificando assim a retenção de seus recursos. Mas a teologia de Malaquias inverte essa lógica. Como assim? As adversidades materiais não eram a causa da retenção dos dízimos. Elas eram a consequência direta do distanciamento deles da aliança. Eles estavam sobre uma maldição financeira autoimposta por causa da sua desobediência. Ah, entendi. E é nesse ponto de tensão máxima que surge um dos raríssimos momentos nos textos antigos em que a divindade desafia o povo a testá-la materialmente. O convite é para que tragam os recursos integralmente, testem a fidelidade divina e observem se as janelas do céu não se abririam para derramar bênçãos que as colheitas nem conseguiriam estocar. Ambas as disputas revelam que o bolso e a gestão de recursos são, na verdade, o termômetro mais preciso do afeto espiritual de uma sociedade. É fascinante como a economia e a adoração se misturam. E isso nos leva diretamente para o núcleo duro do livro. O centro do X. O centro exato da estrutura quiásmica. O coração literário de toda essa argumentação não trata de política imperial persa, nem de gafanhotos destruindo colheitas, e nem de sacrifícios no altar. É muito mais íntimo. O par C e C', correspondente à terceira e quarta disputas, entra direto na intimidade das casas. O foco central é a dura condenação aos casamentos com mulheres idólatras estrangeiras e a epidemia de divórcios não autorizados que estava fraturando a sociedade judaica. Para quem observa de longe hoje em dia, isso pode parecer apenas uma discussão sobre antigas regras matrimoniais patriarcais. Pode soar antiquado. Mas lendo a análise do texto, fica claro que a crise doméstica era o sintoma mais grave do colapso daquela comunidade. As coisas estavam interligadas num nível muito profundo. Porque não existia separação entre o secular e o sagrado, não é? Estavam completamente interligadas, porque a mente do Antigo Oriente Próximo não operava com essa divisão moderna que a gente tem entre o mundo secular e o mundo religioso. Para eles, toda a realidade era teológica. A instituição do casamento não era vista apenas como um contrato civil. Ou um arranjo social conveniente. Era compreendida como uma aliança sagrada,
Um pacto solene onde a própria divindade figurava como testemunha ocular. O que estava acontecendo na prática era que os homens de Judá estavam repudiando as esposas de sua juventude, mulheres que compartilhavam a mesma fé e aliança nacional, para casar com mulheres estrangeiras. Que traziam para dentro das casas a adoração a outros deuses. Exato. O profeta ataca o divórcio leviano e o casamento misto porque essa quebra de lealdade dentro do ambiente doméstico era o microcosmo perfeito da infidelidade nacional. Inserir a idolatria no seio da família era trair a identidade de Israel pela raiz. Faz todo sentido. Se um homem era capaz de quebrar uma aliança juramentada com a esposa ao seu lado, com quem ele dividia a vida, não é de se espantar que ele quebrasse a aliança com um Deus invisível, trazendo animais cegos para o sacrifício. A deslealdade horizontal explicava a deslealdade vertical. O núcleo do livro mostra que a crise de fé sempre deságua numa crise de relações humanas. O diagnóstico é incrivelmente abrangente. Sabe, quando a gente recua um pouco e observa todas as peças desse quebra-cabeça encaixadas, a decepção com o retorno do exílio, a economia em frangalhos, a arrogância de achar que Deus deveria aceitar as sobras no altar, a retenção mesquinha de recursos, o colapso dos lares através do divórcio irresponsável e o cinismo enraizado de que ser ruim é o que dá certo na vida, a mensagem final que a obra tenta imprimir na mente daquela época começa a ficar bem cristalina. É um choque de realidade sobre o que realmente significava fazer parte daquele acordo antigo. A síntese monumental do livro é um chamado apaixonado e severo para que a nação acorde da sua letargia. Acordar para a realidade da aliança. O argumento central ecoa os princípios mais básicos estabelecidos séculos antes no Sinai. No contexto da aliança mosaica, as regras do jogo eram muito claras. A bênção na terra prometida exigia fidelidade integral à aliança. A obediência traria prosperidade e proteção. Enquanto a desobediência e a negligência atrairiam maldição e ruína. O que a sociedade da época de Malaquias tentou fazer foi hackear o sistema. Hackear o sistema. Adorei a expressão. Eles queriam diluir as exigências extenuantes de uma adoração e de uma vida ética íntegras, buscando usufruir dos benefícios do acordo sem arcar com as responsabilidades que ele impunha. Eles se acomodaram na conveniência. E o profeta entra para quebrar essa conveniência. O papel do profeta ali é como de um médico aplicando um desfibrilador em um paciente em parada cardíaca, tentando restaurar a perspectiva de que a natureza das exigências não havia mudado, mesmo que a glória do templo não fosse mais a mesma. E essa tentativa de hackear o sistema estabelece uma ponte direta com a condição humana em qualquer época. Descartando as figuras históricas dos persas ou a prática literal de sacrificar ovelhas, a essência do problema descrito no comentário continua altamente relevante hoje em dia. Totalmente relevante. A grande advertência é sobre o risco silencioso de cairmos naquilo que descrevemos no início, a ortodoxia morta. É aquele estado onde as engrenagens continuam girando, as pessoas continuam comparecendo aos ritos, a casca externa da prática parece correta, mas internamente tudo desmoronou. O coração está frio, distante e secretamente ressentido porque a vida, as circunstâncias ou o próprio divino não entregaram os resultados que se esperava. É o perigo de viver no piloto automático. Entregando apenas as sobras do tempo. As sobras do esforço financeiro e da integridade ética, apenas para cumprir tabela e manter as aparências. O diagnóstico da letargia espiritual frequentemente aponta para a frustração como sua causa raiz. Quando as expectativas são quebradas, o cinismo é o mecanismo de defesa mais fácil. E a solução que o texto propõe para essa dormência crônica é fascinante por ser multidimensional. Não é uma solução simples. O autor não tenta resolver a crise apenas gritando as regras de moralidade com mais força. Ele oferece um realinhamento de perspectiva em 3 tempos distintos, para reconstruir a esperança da comunidade. 3 tempos: passado, presente e futuro. Exatamente. Primeiro ele força o olhar para o passado, lembrando-os dos tratos imemoriais, do amor eletivo original e da fidelidade histórica ao longo das gerações.
Segundo, ele exige foco absoluto na realidade presente, Foco nas atitudes diárias. demandando integridade imediata nas coisas ordinárias no trato com o cônjuge dentro de casa, na honestidade com o dinheiro e na reverência com aquilo que é entregue no altar. E terceiro, ele aponta com grande expectativa para as promessas futuras, Reavivando aquela visão do dia do Senhor. onde todas as injustiças cínicas seriam julgadas e um mensageiro viria para colocar o mundo nos eixos novamente. Esse realinhamento entre a memória do passado, a urgência do presente e a esperança do futuro é o antídoto oferecido para curar o cinismo e motivar um retorno genuíno à lealdade. E é exatamente essa projeção sobre o futuro que encerra o livro de Malaquias e nos deixa com um fato histórico que reverbera de forma impressionante até hoje. O estudo nos lembra que Malaquias é, tradicionalmente, a última voz que fecha o cânon do Antigo Testamento. É o último recado. As palavras finais dessa obra exigem uma preparação constante e fazem uma promessa misteriosa sobre a chegada de um mensageiro, alguém que preparará o cenário final antes do grande dia de prestação de contas. Mas o que a história revela é que logo após o eco da última sílaba desse texto se dissipar, seguiu-se um silêncio absoluto. Um silêncio que durou séculos. Ocorreu um período contínuo de aproximadamente 400 anos, sem o surgimento de nenhuma nova voz profética reconhecida em Judá. 4 séculos ininterruptos. Isso deixa um pensamento muito provocativo para o pessoal que está escutando a gente. Uma reflexão pesada. Como uma comunidade lidando com todos os problemas econômicos e sociais que acabamos de discutir consegue manter a chama da crença acesa? Como eles fogem da espiral do cinismo, quando a última mensagem que recebem exige que aguardem por um cumprimento que eles, seus filhos e seus netos morrerão sem ver acontecer. É um teste de paciência histórica. É um imenso desafio refletir sobre a resistência da fé no meio do silêncio da história. Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanhou nesta profunda viagem pelas entrelinhas do passado. Que Deus abençoe todos os ouvintes.